Olá e sejam bem-vindos. Sabe aquela sensação de olhar para uma pintura e sentir que podia mesmo entrar nela? Que aquele corredor não tem fim ou que a praça da cidade é tão real que quase se ouve o barulho? Pois bem, o segredo por trás dessa magia não é só talento, é uma mistura incrível de arte e matemática. Então, vamos mergulhar nisso. Olhem só para esta diferença. À esquerda, a cena parece chapada, né? Quase como um boneco de papel. Mas, à direita, de repente, uau! Ganhamos profundidade, distância. A gente consegue quase sentir o espaço. E é essa transformação impressionante que vamos desvendar hoje. Então, a grande pergunta é esta: qual é o pulo do gato? Como é que um artista pega numa superfície bidimensional, como uma tela ou uma folha de papel, e cria uma ilusão tão forte de um mundo com 3 dimensões? A resposta, meus amigos, muda o rumo da arte para sempre. Para a gente desvendar este mistério, a nossa jornada vai ter 5 paragens. Vamos começar com o desafio que os artistas da época enfrentavam, depois vamos descobrir a ideia de gênio que mudou as regras do jogo, aprender essas mesmas regras, ver como se constrói um mundo com elas e, por fim, claro, admirar como os grandes mestres usaram tudo isso. A nossa viagem começa no Renascimento, uma época de uma curiosidade fervilhante sobre o mundo. Os artistas não queriam só pintar histórias, eles queriam pintar a realidade exatamente como os nossos olhos a veem. E era aí que a coisa complicava. Como é que se passa a profundidade, a distância, o volume, tudo o que a gente percebe no mundo real, para uma superfície plana como uma pintura? Era preciso mais do que intuição. Era preciso um sistema, uma forma de tornar essa ilusão consistente e lógica. E a solução veio de um arquiteto e pensador genial do Renascimento, Leon Battista Alberti. E o que ele propôs não foi um truque, foi uma maneira completamente nova de pensar o que é, afinal, uma pintura. E esta é a analogia revolucionária dele. Pensem nisto. A tela não é uma parede para se decorar. Ela é uma janela transparente. E o trabalho do artista é simplesmente pintar o que se está a ver através dessa janela. Esta ideia, tão simples na aparência, foi o ponto de viragem. E aqui vemos a ideia a transformar-se num método. Alberti não ficou só na metáfora, não. Ele criou este diagrama, o perspectógrafo, que mostra como raios de luz imaginários viajam do olho de quem vê, atravessam a nossa janela e tocam nos objetos. O ponto exato onde cada raio fura essa janela é aí que o artista tem que desenhar. E assim, de repente, a arte ganhou um sistema lógico que podia ser ensinado e repetido. Certo. Então, que ferramentas é que este sistema nos dá? Vamos abrir essa caixa de ferramentas e ver os componentes essenciais que fazem a magia acontecer, as regras fundamentais do nosso olhar. Primeiro e mais importante, o centro de projeção. Pensem nisto como o ponto de vista exato, o lugar onde está o olho do observador. É um ponto fixo e toda a cena é construída a partir dali. Se esse ponto se mexesse, a pintura inteira teria que ser redesenhada. A seguir, temos o plano da imagem. É a nossa tela, o nosso papel, mas, mais importante, é a nossa janela de Alberti. É a superfície transparente onde o mundo tridimensional é, por assim dizer, projetado e capturado em 2 dimensões. A linha do horizonte é absolutamente fundamental. Ela representa a altura dos olhos de quem está a ver. Se a linha estiver alta na pintura, parece que estamos a olhar de cima para baixo. Se estiver baixa, parece que estamos a olhar de baixo para cima. É a âncora de tudo. E agora, a cereja no topo do bolo, o ponto de fuga. Este é o ponto mágico lá na linha do horizonte, para onde tudo o que se afasta de nós parece convergir. Pensem nos lados de uma estrada ou nos carris de um comboio. Eles parecem juntar-se lá longe, certo? É esse o truque visual que cria a ilusão mais poderosa de profundidade. E olhem só para a elegância disto em ação. O que faz este cubo parecer tridimensional? Simplesmente o facto de as linhas que dão a profundidade estarem todas a apontar para aquele único ponto de fuga na linha do horizonte. É um sistema incrivelmente simples e poderoso. E o mais espetacular é que este princípio pode ser aplicado a qualquer escala. O mesmo sistema que desenha um cubinho pode ser usado para organizar uma cidade inteira. De repente, a arquitetura nas pinturas ganha uma estrutura e uma profundidade que parecem completamente reais. Ok, já temos as ferramentas, mas como é que um artista as usa, na prática, para construir um mundo a partir do nada? O processo é surpreendentemente metódico.
Pois é, não é magia, é um processo. Primeiro, o artista decide onde fica a linha do horizonte. Depois, escolhe o ponto de fuga. A partir daí, desenha linhas que vão dar a esse ponto, criando uma espécie de grelha. E, por fim, constrói os objetos dentro dessa grelha, garantindo que tudo fica em proporção. E aqui dá para ver a precisão matemática disto. A altura, a largura e a profundidade de um objeto deixam de ser um palpite. São projetadas geometricamente. Cada linha segue as regras da grelha que vai recuar até ao ponto de fuga. O resultado não é só realista, é matematicamente correto. Certo, já vimos a teoria. Agora vamos ver a prática e como esta geometria foi usada por alguns dos maiores artistas da história. Porque uma coisa é conhecer as regras, outra, bem diferente, é criar uma obra-prima com elas. E não pensem que isto era uma técnica básica. Olhem para Leonardo da Vinci. Os cadernos dele estão cheios de estudos como este. Ele tinha uma verdadeira obsessão por dominar as regras matemáticas da visão. Para ele, e para muitos outros, a arte e a ciência eram duas faces da mesma moeda. E aqui temos um dos primeiros e mais perfeitos exemplos. A obra-prima de Masaccio, a Santíssima Trindade. A arquitetura pintada é tão convincente que parece que há uma capela real escavada na parede da igreja. Isto só foi possível graças à estrutura geométrica super rigorosa que ele planeou por baixo. Agora, olhem para esta cena. Parece uma confusão de objetos, um caos, não é? Mas, quando sobrepomos as linhas da perspectiva, uau! É como se descobríssemos um esqueleto matemático secreto. De repente, cada mesa, cada viga no teto, tudo se alinha numa grelha invisível que converge para um único ponto. É a descoberta de uma ordem deslumbrante no meio do caos. E o ponto crucial é este. A perspectiva linear foi muito mais do que uma nova ferramenta para os artistas. Ela representou uma mudança fundamental na forma de pensar. Uma nova confiança na capacidade da matemática e da razão para se poder entender e representar o mundo de forma objetiva. E tudo isto nos deixa com uma última pergunta, uma provocação. Depois de séculos a aperfeiçoar as regras para capturar a realidade de forma perfeita, por que é que os artistas modernos decidiram quebrá-las? Por que é que trocaram a profundidade pela superfície plana, a ordem pela distorção? Mas essa já é outra história. Obrigada por esta viagem connosco.